Boa noite, queridos amigos, amigas, queridos irmãos e irmãs. É com grata satisfação que estamos aqui reunidos nesta noite para esse momento muito importante, muito significante para nós, que é o lançamento do nosso livro, o livro da Casa Espírita Boa Nova, Filhos de Andrômeda. No princípio, faltou o áudio, mas o áudio foi feito e estamos aqui retornando com essa solenidade que para nós é de fundamental importância, porque faz o registro de uma obra de autoria dos mentores espirituais do Centro Espírita Boa Nova, em consonância com uma equipe de médiuns que a receberam, orientados por eles, a obra de autoria da espiritualidade, com a participação desse pequeno grupo de médium na elaboração deste livro. E ele é importante para nós porque ele faz o registro, ele conta uma história realmente verdadeira do processo de emigração e imigração dos espíritos na sua caminhada evolutiva na direção à luz. E nós, como pessoas que estamos e que acompanhamos desde o início do movimento espírita aqui em Grateus, a gente pode mostrar, dar uma versão para os queridos amigos e amigas aqui presentes, o porquê da importância dessa obra, que não é uma obra de caráter literário, mas é uma obra que conta um fato, que conta uma história verdadeira sobre os exílios dos espíritos na sua caminhada evolutiva. Então vejamos bem, no ano de 1990, recebemos uma mensagem que foi uma psicografia de uma amiga querida, de Fortaleza, a Ana Maria Pontes, médium, na sede do Centro Espírita Boa Nova, no dia 20 de janeiro de 1990, ela recebe essa mensagem dos Ceareiros da Paz, que diz o seguinte: o doce chamado, a semeadura da Boa Nova de Jesus na terra de Crateús conta com a colaboração de companheiros que na espiritualidade, antes da descida ao corpo de carne, se comprometeram a regar com suor, dedicação e renúncia pessoal o terreno para o alento, conforto e esclarecimento para quantos buscam no Espiritismo uma resposta para as suas dores. Alguns têm deserdado de seus compromissos, outros nem sequer atenderam ao chamado. Aqueles, porém, que estão apostos, contam com a colaboração e o apoio da equipe espiritual responsável pelo desenvolvimento da doutrina espírita aqui nesta terra. Importante estar alerta para essa tarefa tão significativa que favorece o progresso moral e o reajuste de tantos irmãos. Pois bem, através desta mensagem, a gente recebe esse recado, porque o movimento ele começou na essência que começou a ser plantado, as sementes aqui na nossa cidade, começou em 1982. E começou já com diversas atividades, com feiras de livros, com palestras públicas, com programas de rádio, como também estudo e educação da mediunidade. E passamos um bom tempo estudando a mediunidade, até que a gente fazia os trabalhos de estudo e educação e sabíamos que estávamos sendo assistidos pelos benfeitores amigos da casa, que estavam tanto nos tratando, nos preparando para o trabalho de caridade e amor ao próximo, como também pessoas e espíritos foram beneficiados durante esse período. Mas só então, a partir de uns 3, 4 anos atrás, a espiritualidade benfazeja
as falanges, os amigos espirituais que nos assistem, começaram a se manifestar a mão cheias, né? Ou seja, tivemos a participação concreta deles em nossas reuniões, através dos médios, né? A sua fala, a sua psicofonia, a sua psicografia, né? E as orientações devidas para o progresso e o crescimento do grupo. E continuamos firmes e fortes neste trabalho. É quando eles dão, depois de que eles estavam já bastante presentes, porque nós não podemos conceber hoje em dia se trabalhar, se divulgar, se vivenciar espiritismo, sem a presença dos espíritos. E no momento certo, com a permissão de Jesus, com certeza, eles se apresentam para nós. Os médiuns começaram a vê-los e conhecê-los, né, diante da visão espiritual, caracterizando-os para aqueles que não tinham a vidência. E eles também se apresentaram assim com muito amor e carinho, através de mensagens de conforto, de consolo, não só os Ceareiros da Paz, mas como outros espíritos também de outras falanges importantes, né? Dando testemunho de que nunca estivemos sós. Aí começamos, aí é quando eles lançam essa ideia da elaboração, assim, vamos dizer assim, para fechar um ciclo com chave de ouro, mostrando a nossa caminhada, né? Desde esses tempos remotos, que o livro fala sobre isso, né? Que é a nossa... Encarnadas e desencarnadas foram assistidas por este trabalho que fizemos durante um longo tempo. Mas até então a gente não tinha assim a presença efetiva da espiritualidade. Sabíamos que eles estavam sempre conosco, nos assessorando, em especial os Ceareiros da Paz, que é uma equipe de uma média de 12 irmãos queridos, que nos dão sustentação ao movimento desde o início do movimento espírita aqui em Crateús. Aí de uma hora para outra, aflora a presença deles, a manifestação deles, a mãos cheias, dando testemunhos de que sempre estavam conosco. E dando testemunho assim presencial, porque as pessoas, os médios começaram a vê-los espiritualmente falando, através da vidência e da presença deles também. Começaram a se manifestar, a nos trazer mensagem de confiança, de otimismo, de fé, de esperança e tudo. Eles começaram assim, Alex, a mão cheias, vieram assim, olha, chegou a hora da gente se relacionar, de ter um relacionamento claro. Porque não há espiritismo sem a presença dos espíritos. E foi quando nós passamos a ter a presença concreta da espiritualidade, quando surge assim, aflora de uma vez membros, irmãos nossos de diversas falanges, né, da espiritualidade, além dos Ceareiros da Paz, outros irmãos de falanges diferenciadas começam a se manifestar através dos médios que nós tivemos e temos, que fomos preparados através do estudo, um longo período de estudo e educação dessa mediunidade. E com certeza eles perceberam que chegou o momento oportuno da manifestação deles. De forma bem concreta, até que chega esse momento que eles, esses queridos irmãos, lançam a proposta para todos nós, da elaboração de um livro. E vou dizer para vocês que eu não vou... Temos um irmão que vai falar como leitor do livro, vai dar o testemunho para vocês. Eu estou falando como acompanhei o processo desde o início. Aí eles lançam essa ideia de ser uma obra trazida por uma coletividade destes amigos espirituais, dos Ceareiros da Paz e outros amigos, talvez não dessa equipe, mas juntos
juntamente assessorado por eles, pelos ceareiros, de escrever esse livro. E esse período que a gente leu, a equipe de médios se concentravam às segundas-feiras, a partir de 10 horas da noite. Se lia o Evangelho, os médios e todos aqueles que quisessem colaborar com vibrações, com energias, né? Com emanações energéticas, fluídicas. Aí, eles psicografavam, iam psicografando os textos, né? Iam psicografando. Vários médiums. E esses espíritos amigos ditando esse livro mediunicamente, certo? Aí, até que foi concretizado o livro. Uma excelente obra que conta uma história, é a historicidade de um povo, e que nós, do movimento espírita, estamos nessa caminhada. Em períodos de imigração e emigração aqui para a Terra, de onde se vem, onde se esteve, né? É bem interessante a história. É um fato real, porque tem lógica, tem racionalidade, tem tudo. Tem tudo que é bom nesse livro. Quem vai falar sobre isso é o leitor, que teve a incumbência de lê-lo na integralidade e registrando tudo que tem nesse livro. Então vale a pena se ler esse livro. Sendo espírita ou não, sendo simpatizante, vale a pena se ler este livro, chamado Os Filhos de Andrômeda, né? E que nós, espíritas, simpatizantes, quem sabe, aqueles que ainda não se aproximaram e que vão se aproximar, ou que já se aproximaram e se distanciaram, também, com certeza, estão inclusos nesses filhos de Andrômeda. É uma constelação, né? E que tinha aí o leitor. A gente convida agora o nosso companheiro, o nosso amigo, irmão, Bruno. Primeiro AK. Sim, é o seguinte, a gente vai convidar agora uma pessoa que fez parte da equipe de médiums na elaboração desse livro. Então, todo esse momento, todo esse evento, toda essa alegria, toda essa satisfação devemos a esta equipe de benfeitores espirituais. Porque eles que assinam a obra. O grupo mediúnico Ceareiros da Paz, né, os espíritos que ditaram para os médiuns encarnados do Centro Espírita Boa Nova. Depois desse tempo que eu falei para vocês. Então convidamos o Acácio como membro efetivo dessa equipe que ajudou a produzir esse livro, o Acácio Rodrigues, para falar um pouco, Acácio. O nosso tempo é restrito, meus irmãos, para a gente não se estender muito, para ficar uma solenidade simples. O nosso irmão tem 5 minutos para expor o que o irmão sente. Muito bem, de novo aqui. Nós que participamos do grupo mediúnico, composto por vários irmãos que aqui estão presentes, e os que aqui também não estão presentes. Quer botar? Como eu estava dizendo, meus amigos, nós do grupo mediúnico, né, que compomos o Centro Espírita Boa Nova, uma coletividade de mais de 10 irmãos, fomos convidados pela espiritualidade a colaborar timidamente, é bem verdade, como foi posto na introdução do livro, de forma tímida ainda, não tínhamos nenhum contato com a espiritualidade digamos assim, de uma forma tão próxima e tão informal com a qual nós tivemos a oportunidade e fomos convidados a colaborar. Todos esses irmãos que participam do grupo mediúnico da Casa Espírita, Centro Espírita Boa Nova,
e timidamente aceitamos o convite de colaborar. Alguns de uma forma mais ostensiva, no que se refere à psicografia, ou seja ela intuitiva, ou de uma forma mais inconsciente, digamos assim, a depender da mediunidade de cada um, e outros de uma forma a fortalecer o grupo naquele período em que nós nos propusemos a realizar o trabalho. Tínhamos determinado horário a cumprir em termos de disciplina, em termos de tempo que nós devíamos doar, e assim foi feito o livro. Foi feito a muitas mãos, digamos assim. No sentido material, nós apenas colaboramos nas forças que tínhamos, nas possibilidades que tínhamos, que era apenas o nosso tempo, que ficamos à disposição, e a nossa força de vontade, a nossa disposição, digamos assim. Todo o resto, todo o livro, ele é da espiritualidade. Então não tem um médium, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10, mas apenas a espiritualidade que dirige os trabalhos da casa, que de forma muito proveitosa para a gente, pôde nos possibilitar a oportunidade da disciplina. Então, o que eu posso tirar de experiência e coletivamente falando, nós podemos tirar de proveito, além do conteúdo da obra, nós sabemos que é uma obra espírita, portanto, o conteúdo dela tende a contribuir para os nossos irmãos se conscientizarem, nós nos conscientizarmos da nossa história espiritual aqui na Terra, e principalmente a gente pode tirar como trabalhadores, né, do grupo mediúnico, a questão da disciplina. Esse período que o Acácio mencionou foi um período de muitas dificuldades, né, de certamente muitos problemas que eles não cessam na nossa vida, mas a gente pôde experienciar isso tentando nos esforçar. E é isso que a doutrina nos pede, é isso que Kardec nos pede, é isso que os bons espíritos nos pedem. Eles não nos pedem perfeição, eles nos pedem que nós possamos tentar melhorar. Então valeu como tentativa e valeu como experiência essa oportunidade, né, que nós tivemos aqui, e somos muito agradecidos à espiritualidade pela experiência e pela oportunidade. Obrigado. Muito bem, meus irmãos. Agora, dando continuidade, né, nós convidamos o nosso querido irmão Bruno Espínola Garcês, piauiense. Na certa foi o Cearense da Paz que trouxe ele aqui para o Boa Nova. Temos muito piauienses aqui, viu? Isso é interessante. Então o Bruno vai falar um pouco, viu, Bruno? 10 minutos. Você vai ter que fazer a síntese do prólogo da síntese, né? Posso dar spoiler no livro? Ele vai dar um spoiler, né? Porque ele não vai dizer muita coisa, porque senão ninguém vai obter o livro, né? Então ele, como leitor, ele vai falar sobre a importância desse livro. Deixa eu botar aqui o contra-regra aqui para se ajeitar. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Acho que a maioria aqui já me conhece. Meu nome é Bruno. E a convite do Acácio, a convite do Eric, a gente vai falar um pouquinho aqui sem entrar muito na história do livro, porque senão vai tirar a vontade que vocês têm de ler. E assim, a gente agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, pelo livro que eu recebi, o Eric me presenteou, então fico muito feliz.
Lembro que a gente estava conversando, eu estava na minha cidade, e aí a gente conversando no WhatsApp, falando outras coisas, tem um livro que a gente tem, que eu vou te dar, que tem muita coisa que vai gostar, e a gente tem um gosto muito parecido. Você vê que está tudo marcado aqui, tem um bocado de coisa que eu estou colocando. Mas assim, gente, o que eu posso falar um pouquinho, sem entregar a história do livro? O livro Filhos de Andrômeda, ele traz muita coisa que reflete mesmo na nossa construção pessoal. A cada pedacinho do livro, né, que você vai lendo, você fica com vontade de procurar outras obras para ler. Né? Ele traz partes da codificação, dentro do prólogo de cada capítulo, ele traz partes da codificação. Fala de migração planetária, fala de categorias de espírito, fala, né, de características de espíritos superiores, né, quais são as características de cada espírito, dos espíritos superiores, fala como é que ocorre e por que ocorrem essas migrações planetárias. Mas além da codificação em si, né, o livro ele fala muito da questão da nossa capacidade de vencer o nosso orgulho. Quem aqui todos já leram, ou pelo menos já ouviram falar do livro chamado As Lajes de Capela? Acho que pelo menos a maioria já ouviu falar. A obra cita muito e fala muito dos capelinos aqui, principalmente as primeiras civilizações que foram formadas pelos capelinos, Lemúria, Atlântida, e como os afirianos, e já entrando na história, né, a história se baseia numa migração planetária que ocorreu de um planeta chamado Zafir na constelação de Andrômeda. Esse planeta era um planeta já de regeneração, um planeta onde os espíritos eles eram mais evoluídos, são mais evoluídos. No entanto, a evolução de alguns espíritos não tinha transpassado o orgulho dos mesmos. Ou seja, a superioridade de alguns, na cabeça deles, na mente deles, tinha que ser imposta e colocada em outros mundos que os mesmos consideravam inferiores. Vocês vão ver que ao longo da obra tem toda uma construção disso em relação a fontes de energia que eram utilizadas no planeta e a necessidade de buscar isso em outros orbes e como alguns dos habitantes de Zafir, né, que era um dos 3 planetas da constelação, do local que tinha 3 sóis, né, o planeta dos 3 sóis. E aí, o que eles queriam? Impor meio que usando esse termo bem assim, podia dizer que alguns achavam que a ideia era impor, eles eram superiores e vamos a outros mundos, porque nós precisamos educá-los, mesmo que seja força. E precisamos buscar recursos. E isso mostra muito, e reflete muito o que a gente faz às vezes. Muitas vezes nós nos achamos superiores a outras pessoas e queremos nos impor, né? Não conseguimos vencer esse ego, esse orgulho, e queremos impor essa nossa superioridade, o que nós enganamente pensamos, né? A outras pessoas que nós consideramos inferiores. E o livro vem tratando disso, vem tratando da construção, né, e da migração desses espíritos para orbes menos inferiores, menos superiores. E aí é muito interessante que, inclusive, ele fala que quando Jesus assumiu lá como governador do planeta, né, o que acontece? Ele deu a oportunidade desses espíritos virem para a Terra, ainda um planeta, né, de provas e expiações, para auxiliarem os habitantes que aqui estavam, né, desde o começo da civilização, a crescerem. Alguns espíritos ainda cheios com o ego ainda desequilibrado, com orgulho, preferiram não aceitavam a condição de espíritos ainda, eu sou superior, por que eu vou para um planeta inferior? Então, ele vai contando, e é muito legal o que o livro faz, ele traz um resgate histórico muito legal, que vai desde a Idade da Pedra até os dias mais próximos aos atuais, passando pela Idade Média, passando pela Renascença, passando pelo Iluminismo. Então, mostra como muitos desses espíritos, eles tiveram a oportunidade de contribuir em diversos momentos da história, e como outros, ainda não educados, ainda não entendidos, permaneciam ainda nas trevas, né? É muito legal quando a obra retrata dos primeiros hominídeos, como alguns espíritos eles se mostravam como divindades, outros como criaturas ainda animalescas,
Por quê? Porque isso vai muito de encontro à criação da divindade na cabeça do ser humano. Muitas dessas divindades eram espíritos que ainda mantinham ainda uma forma, pode-se dizer assim, uma forma grotesca. E eram vistos por alguns médiuns na época como seres diferenciados e tidos como deuses. Quando ele vai passando historicamente, que ele fala da civilização egípcia, fala da civilização de Atlântida, como os médiuns utilizavam os primórdios da mediunidade para fazer para plasmar, para trazer, para materializar alguns espíritos, buscando conhecimento, buscando entendimento. Vai falar de uma ordem muito interessante que foi formada, né, pelos espíritos, principalmente espíritos que estão que vieram, né, do ramo oriental. Né? Isso, então é bom lembrar que a maioria dos zafirianos, eles enveredaram para o Oriente, né? Líbia, Egito. Então, esses espíritos ainda preservam essas características. E quando mostra aqui na obra como a espiritualidade foi construída aqui no Ceará, ele deixa bem claro que esses espíritos eles têm a aparência, né, de orientais. Guardam essas aparências. E aí ele vai passando pela Idade das Trevas, né, Idade Média, para o Iluminismo. Inclusive, muitos indivíduos retratados aqui, por mais que não tenham os nomes explicitamente citados, no momento que você faz a leitura, você percebe, você sabe, eu sei quem é, eu peguei quem é. Lá na Renascença, aquele fulano ali e tal, você, rapaz, olha como é legal, né, imaginar isso. E aí, quando vai trazendo, quando ele vai começando a fazer a caracterização desses espíritos, com os nomes que eles utilizavam na Caravana dos Cearenses da Paz, você consegue fazer o link. Olha, esse aqui era aquele lá que eu li, lá na Renascença. É aquele que estava lá. Inclusive, ele traz também muitas coisas interessantes sobre a Idade Média, fala de Joana d'Arc. Né? Como eu falo, a obra é muito interessante porque ela faz com que vocês vá buscar outras obras. Porque em muitos momentos, você não vai encontrar um nome específico. Então, você fica assim, quem será? Aí você vai atrás de outras obras para poder ler. Eu separei aqui, dentre os muitos post-its que tem aqui, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, isso, a própria obra, ela traz características psicológicas e características biológicas dos espíritos que vieram dos orbes superiores. E ele descreve muito bem cabelo, altura, características psicológicas, né, de alguns espíritos que eram, e eu não vou falar por que ocorreu lá a rebelião, vocês vão ter que comprar a obra para ver, mas, né, não vou falar, não posso dar muito spoiler, mas, inclusive, de espíritos que eram rivais, na época, ainda no orbe superior, mas que precisaram de muitas e muitas encarnações para construir esse processo de perdão, de respeito e de entendimento. E aí eu vou colocar bem aqui, quando ele fala, né, ele fala aqui, bem no comecinho, tá aqui, ele coloca aqui. Deixa eu pegar aqui para me ler. Aqui. Não, é bem aqui, é um pouquinho antes, é porque tem muita coisa que eu marquei, gente, eu não quero ler. Aí ele começa a falar um pouquinho do reino da escuridão, fala um pouquinho de colônias, como a de Maria de Nazaré, fala como esses espíritos eles eram dotados de poderes psíquicos e como na encarnação, como o traço biológico deles muda, eles tiveram que desenvolver os primórdios da mediunidade. Então, aqui, quando ele fala, deixa eu pegar aqui para o tempo passa, ele diz assim, cadê, minha gente? Vou procurar aqui, porque minha gente... pronto, tá aqui, achei aqui. O pintor e o escultor. Eu achei muito interessante quando ele diz assim, conflituosos grupos de Zafi que lutaram até o final dos seus dias puderam mergulhar na carne diversas vezes na intenção de expiarem suas ações, de progredirem, auxiliando seus irmãos menos esclarecidos e polir as pedras embrutecidas em seu íntimo, egocêntrico e orgulhoso. Aí ele começa a falar da renascença e como esses espíritos atuaram em cada momento lá da humanidade. E aí, seguindo, ele começa a falar o que aconteceu, por que aconteceu isso,
como esses espíritos, muitos ainda em zonas umbralinas, eram resgatados, para onde eles iam, onde eles auxiliavam. Tá? E aí ele começa a dar característica de cada um dos espíritos principais que compõem os caravaneiros, chamados de Ceareiros da Paz. Então é muito interessante, né, ler sobre isso, por quê? Porque você observa que espíritos que são superiores tiveram que passar por uma migração para um planeta inferior, por várias encarnações, para poder se polir e conseguir ter um progresso, né, enquanto espíritos. E mostra o quanto como eles, que tidos como superiores, ainda tem como é que pode dizer assim, um perigo de cair pelo orgulho, de cair pelo ego. Isso mexe muito com a gente. Tá? Isso mostra que a vigilância tem que ser grande. Porque como é que nós sabemos aqui que nós ainda não podemos ser um daqueles espíritos que vieram lá dos outros, não desse orbe, mas talvez de outros orbes, que estamos ainda em processo de encarnação para expiar faltas que nós cometemos há milhares de anos. Então, chama muito a atenção essa obra, porque a gente fica se perguntando, será que nós não somos nenhum deles, não? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde é que nós vamos depois daqui? Então, eu recomendo demais a leitura da obra. É uma leitura muito simples e muito completa. É uma leitura que ela é direta, mas que ela consegue fazer que você se ramifique para muitas outras obras. Tá? Então, cada post-itzinho desse aqui, o livro é todo riscado, porque eu vou botando, leia a obra, tal, leia a codificação, para entender por que estão trazendo isso. E é muito bom quando a obra instiga isso em você. Então, parabenizar a equipe pela construção, tanto quem fez a psicografia, quem auxiliou como no momento de construção, quem fez o processo editorial, quem deu que trouxe isso aqui, desde quem ouviu e escreveu até quem proporcionou essa montagem da obra. Parabenizar toda a equipe e dizer que eu recomendo muito a leitura. E não é porque o sou do Bonão, é porque realmente o livro traz uma cientificidade muito grande. E quem se identifica com isso, quem gosta dessa parte científica da doutrina, que também traz para o lado psicológico, para o lado da codificação, vai amar isso aqui. Então, muito obrigado, gente. Agradeço muito. Passando aqui a palavra para o Dom Acácio. Muito bem. Se eu deixasse o Bruno falar, ele ia descrever o livro todo, aí não tinha graça. Eu estou me segurando. Aí não tinha graça. Pois é, meus irmãos. Então, dando continuidade, já também pertinho do fim, viu? É a solenidade simples, mas importante, edificante pelo conteúdo que traz o livro, né? A gente não está fazendo proselitismo, mas é porque é bom. Eu li o livro, eu gostei. Quanto mais você lê um capítulo, você vai tendo interesse de ler os outros que vêm em seguida. Essa é que é a leitura que cativa, né? E agora, para encerrar a nossa solenidade, porque nós temos escritores aqui, pessoas que sabem o que é escrever um livro. Mas como a obra é genuinamente espiritista, né? Ciência, filosofia e religião, a gente convida o nosso querido professor Erickson para falar um pouco, fechando porque ele também é um membro da equipe, né? E ele que organizou todo esse processo, como escritor que é, né? E a gente convida que ele fale uns 3 minutinhos, uns 3 minutinhos só, uns 2, o tanto que você quiser. Mas você não vai falar muito como o Bruno, não. Tira aqui, bote aí você. Precisa. Boa noite, gente. Eu achava que quem ia ficar dessa parte era Edmilson, né, para falar da importância da obra. No cerimonial que o Acácio leu, a gente tem uma parte onde se diz o seguinte, que, por exemplo, numa época onde se queimavam livros, hoje em dia a gente está publicando livro, né? E o quanto é interessante ao saber que hoje o Livro dos Espíritos completa 163 anos a publicação. Hoje é o aniversário da Eliel. Isso é outro evento importante também, que já a gente vai cantar parabéns. Mas que legal saber que o Livro dos Espíritos foi queimado através de um auto de fé
Mas que legal que hoje em dia, eu não sei se foi proposital, que ele escolheu que a publicação, o lançamento do livro fosse hoje. Foi proposital? Ou foi sem querer? Não foi proposital, né? E hoje, que interessante que a gente está publicando um livro. Que bom isso, que bom isso. O Acácio Rodrigues citou que a obra é coletiva. A parte mais legal dessa obra ser coletiva, tanto no sentido de espiritualidade, quanto no sentido de ter muitos médios trabalhando, ou seja, muitas mãos, como ele se expressou, os leitores vão encontrar defeitos na obra. Vocês vão encontrar a subjetividade dos espíritos que se comunicaram, vão encontrar a subjetividade dos médios, e isso é legal. Tanto para a gente estudar, para a gente pesquisar a fundo, para saber se aquilo tem caráter científico, se aquilo tem caráter de fascinação. É isso que o espírita tem que fazer, pesquisar justamente para separar as coisas. E como o Acácio citou, estudar tudo, examinar tudo e reter o que for bom, certo? Como eu não posso me exceder dos 3 minutos, eu agradeço a paciência e a atenção. Não, agora, gente, porventura, alguém queira falar alguma coisa, a palavra está facultada. A palavra está facultada se alguém, mesmo sem ser espiritista, só simpatizante, seja o que for, né? Aqui a gente está numa família, todo mundo aqui conhece as nossas concepções, né? As nossas propostas. Então, eu vou contar até 3. Opa, apareceu. Você tem 5 minutinhos. E se achar muito, pode passar para 3. 5 minutos. Boa noite, pessoal. Bom, ouvindo atentamente aqui as falas, eu queria me reportar em primeiro lugar ao Bruno, né, que fez um resumo do livro. E, diga-se de passagem, um belo resumo para quem... Primeiro, para quem é espírita, que conhece grande parte do que ele falou. Então, traz uma curiosidade grande, né? E para quem não é espírita, o livro também tem um contexto histórico muito grande, pelo que ele acabou de relatar aqui para nós. Eu já passei por essa experiência de escrever um livro, eu sei da dificuldade que é, e a dificuldade maior quando você está com ele escrito, que procura dar o destino que a gente espera para ele. E aí lá vem aquela barreira, né, dificuldade. Agora, nesse caso específico, Acácio, um livro que teve a participação de muita gente, né, de muitos espíritos que ajudaram, que colaboraram com essa obra. Não tenho muito a falar sobre o livro, até porque estou ouvindo sobre ele agora, nesse momento. Estou falando mais da dificuldade e do prazer que é escrever um livro, né? Eu tenho certeza que todos os que participaram da confecção desse trabalho, estão orgulhosos. E como eu estou aqui representando também um pouco da parte literária aqui do município de Crateús, eu não poderia deixar de, nesse momento, expressar um pouquinho dessa parte literária, né? Até porque nós temos dificuldades hoje de espaços até para se falar uma poesia, até para se recitar uma poesia. Falta esse espaço. E quando a gente encontra a oportunidade, a gente tem que abraçar essa oportunidade. E um momento, eu estive ali analisando e pensando, se aqui viesse o que eu diria, que poesia eu faria. E a que mais combina com esse momento é uma poesia que não é de minha autoria, mas é de autoria de uma senhora, que eu acho que ainda esteja viva, porque faz tempo que eu perdi o contato com ela, a Dona Maria Valquíria. E a poesia tem um título, Felicidade, que diz o seguinte, e ela combina muito com esse momento que nós estamos vivendo e com a filosofia do Centro Espírita. Para a gente viver muito e sempre feliz viver, deve-se despertar sorrindo e sorrindo adormecer. Deve amar aos semelhantes, desconhecer a ambição, ter a alma sempre florida e sempre aberto o coração. Tem que ser bom e ser justo, aos aflitos consolar, ajudar a quem precisa sem recompensa esperar. Fora disto a nossa vida nenhuma doçura tem, pois só pode ser feliz quem ama e pratica o bem.
Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, Edmilson, a gente agradece a sua colaboração. Meus amigos, agora para encerrar nossa humilde solenidade, agradecendo também a todos vocês que gentilmente estão aqui conosco, agradecer também à espiritualidade, os Ceareiros da Paz, esses irmãos queridos que sempre estão e estiveram conosco, lado a lado, durante todo esse processo da pandemia. Eles estiveram do nosso lado. E a gente convida, o livro está sendo lançado aparentemente depois de 4 anos, mas não é. É porque, tirando a pandemia, ele está sendo lançado quase 2 anos depois da sua produção. E é porque chegou o momento certo. Então a gente convida o nosso irmão Alex para fazer a nossa prece final. E depois nós temos, o ágape vai ser lá dentro, né, Vânia? Depois vocês vão ali por fora, ou aqui por dentro, né, que tem... Vamos lá, Alex. Boa noite, gente. Queria pedir que depois da nossa prece final, a gente cantasse os parabéns para o nosso amigo Eliel, tá? Bem, meus irmãos, então que nesse momento nós possamos ficar com o coração cheio de gratidão a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, aos irmãos Ceareiros da Paz, por nos possibilitar, né, estarmos aqui vivenciando esse momento, né, que certamente é um momento não só de muita alegria para né, nós que estamos aqui encarnados, mas né, um momento também de muita alegria para a espiritualidade, que nesse momento né, deve estar brilhando em energias de luzes muito maravilhosas sobre todos nós. Então que a gente possa agradecer, né, e dizer: Senhor Jesus, estamos aqui contigo para nesse momento de festividade, com o coração aberto e disposto a aceitar a mais esse convite que o Senhor nos faz, através da leitura desse livro, de nos renovarmos, de nos melhorarmos, né, espiritualmente, para que a gente possa, com essa leitura, com esse aprendizado, né, seguir de forma mais retilínea essa jornada tão grande, complexa e maravilhosa de caminharmos em direção a Deus. Te pedimos, amado Mestre Jesus, que abençoe a cada uma das pessoas aqui presentes, que abençoe a cada uma das pessoas aqui dessa região, desse bairro, dessa comunidade, do nosso Crateús, do nosso Brasil e do mundo. Que todas essas pessoas possam receber as luzes divinas do Teu amor em seu coração e que a gente possa, como uma grande comunidade de amor, alavancar esse processo de transformar esse mundo num mundo melhor, num mundo mais regenerado. Muito obrigado, amado Mestre Jesus. Muito obrigado, irmãos Ceareiros da Paz. Muito obrigado a todos por esse momento de bênçãos e de alegria. Que assim seja. E agora vamos cantar os parabéns. Ficar de pé para a gente cantar os parabéns para o nosso querido irmão Eliel, que nos cedeu aqui. 20 anos só.